Destroyer Estelar Imperial Classe 1 foi nada mais nada menos que a principal nave capital da Marinha do Império desde o momento da implantação. Substituindo os antigos Venators da República, foram rapidamente enviados em larga escala para os setores e sistemas fortemente afetados pelas guerras clônicas para acabar com qualquer sinal de sedição. Durante a Guerra Civil Galáctica, seu papel se tornou caçar bases rebeldes de alto valor, estando acima de diversos tipos de naves, incluindo piratas e da maioria da frota rebelde. Apesar de ter recebido um sucessor, o Destroyer Estelar Imperial Classe 2, ainda assim os Classe 1 se mantiveram na elite da frota imperial, mesmo após o fim da guerra e também do próprio Império. Hoje vamos conhecer a fundo os Destroyers Estelares Imperiais Classe 1. O Destroyer Imperial Classe 1 foi o primeiro modelo da linha de Destroyers Classe Imperial projetado por Lyra Wessex, exclusivamente para a Marinha do Império Galáctico e sendo fabricado pela Quat Drive Yards. Apesar de ter sido classificado como nave capital pelo Império, o sistema escolar de guerra de Anaxes classificou a nave como contra-torpedeiro. Esse destroyer contava com 1.600 metros de comprimento e 985 de largura, 445 metros mais longo que seu antecessor Venator, e também tinha um formato de cunha. O Império manteve neles a cor mais natural, em cinza claro, como todas as outras naves, incluindo as antigas naves da República, que antes possuíam marcações vermelhas. Diferente dos antecessores classe Venator, os Destroyers Classe 1 não tinham hangares no estilo porta-aviões, pois o Império não via a necessidade. Em sua parte inferior, havia uma abertura grande o suficiente para abrigar algumas naves maiores, como corvetas, cujo teto é equipado com um guindaste eletromagnético para agarrar e desabilitar o acesso às naves capturadas. Os hangares ficavam na frente e atrás. Um deles, o maior, era conhecido como hangar de ataque primário e serviu como entrada principal da nave. Lá também eram comportados os transportes e naves visitantes, bem como os caças utilizados em operações. Nos outros hangares, opostos ao principal, eram hangares receptores. Eles recebiam os TIE que voltavam das incursões e eram transportados em um porta-receptores para a estação de desembarque. Os pilotos desembarcavam e as naves eram movidas para o armazenamento e em seguida para os lançadores ao redor da abertura do hangar. No total, a nave era capaz de transportar até 72 caças TIE. Os bombardeiros TIE eram mantidos em compartimentos blindados. Isso era para proteger o restante da nave, caso houvesse algum problema e as bombas detonassem. Além dos TIE, os Destroyers eram capazes de transportar 8 transportes T4A Lambda, 20 andadores AT-ATs, 30 andadores AT-STs ou AT-DP e 15 naves de transportes de tropas. Destroyers Estelares Classe 1 eram capazes de acomodar mais de 37.000 tripulantes, 9.235 oficiais e 27.850 alistados. Com um complemento de 9.700 Stormtroopers, somavam um total de 46.785 tripulantes e passageiros, sendo 2.000 o mínimo necessário para a nave operar com segurança. Um único oficial de assuntos internos ficava a bordo examinando a tripulação em busca de sinais de deslealdade e sedição. O alojamento dos oficiais ficava logo abaixo da ponte de comando. Já no segundo nível abaixo, ficava o alojamento dos oficiais navais, da tripulação de artilharia, áreas de recreação e salas de reuniões. A detenção também se encontrava no segundo nível, mas numa estrutura protegida com 4 andares, mas de tamanho menor abaixo da torre de comando. Do lado de fora dessa superestrutura, na parte da frente, já localizado no centro da nave, ficavam os alojamentos para os 27.000 oficiais alistados. A nave também estava equipada com salas de treinamento especializadas,
que podiam simular várias condições de ambientes, incluindo combate subaquático, cabines de simulações para pilotos de caças e várias subestações médicas. Cada destroyer levava consigo 2 anos de consumíveis para atender toda a tripulação, com estoques líquidos e porões para matérias-primas, localizados perto da proa. Código de cancelamento, Rook! A nave era movida por 7 motores, 3 principais iônicos Quad Drive Yards Destroyer 1 e 4 secundários menores, Cygnus Space Work Gemon 4. Motores que eram capazes de levar a nave a uma velocidade de até 975 km/h na atmosfera. Mas havia um problema. A nave não foi projetada para operações nas atmosferas dos planetas. Somente para operar lá, era necessário potência máxima para mantê-la no ar. Qualquer interrupção no fornecimento de energia poderia ser catastrófico, mesmo que todos os equipamentos vitais estivessem protegidos. Sua principal fonte de energia era um reator de ionização solar, alimentando um enorme gerador de energia cilíndrico cercado por placas anti-ressonância, localizados no setor 19A na popa. Apesar de estar fortemente blindada, o impacto direto de torpedos de prótons nessa área causaria uma brecha no túnel de ventilação do gerador, sobrecarregando e explodindo o reator. Todos os motores e também o hiperdrive eram controlados em uma grande sala repleta de passarelas e estações de trabalho. Para saltar pela velocidade da luz, esses destroyers foram equipados com um propulsor classe 2, e como protocolo padrão, a nave despejava todo o lixo no espaço antes de saltar, para reduzir o peso da nave. Protocolo que também foi adotado nos destroyers classe 2. Para enfrentar seus inimigos, os destroyers classe 1 estavam repletos de plataformas para equipar diferentes armamentos, mas por padrão estavam equipados com 60 baterias turbolasers pesadas Tain e Beck XX9, conectadas a grandes conjuntos de células de energia auxiliares, 6 torres duplas de turbolasers pesadas, 4 torres triplas de turbolasers médios e 2 turbolasers médios. Nas 2 extremidades do casco havia um canhão laser de defesa pontual, 60 canhões de íons Bostel NK7 e 10 projetores de raio trator Pylon Q7. Um conjunto estava localizado na parte frontal da nave, enquanto o outro ao redor da abertura do compartimento do hangar. A nave também estava equipada com computadores de mira Lagrange e um conjunto separado de mira de raio trator acima da torre de comando. As armas mais poderosas do destroyer eram as 2 torres duplas de canhões de íons pesados e 6 torres de turbolasers pesados alinhados na estrutura dorsal dos flancos da torre de comando. Apesar desse forte conjunto de armas, a nave ainda assim continha um ponto cego na popa, onde nenhuma das armas alcançavam. Assim, os caças inimigos os utilizavam com frequência para lançar fortes ataques. Fortemente blindada, a nave resistia facilmente a colisões com outras naves menores sem sofrer danos no casco. Acima da torre de comando foram instaladas 2 cápsulas geradoras de escudo ISD-72X, ao lado do conjunto de mira de feixe do reator. Lá, eles protegiam a torre e também servia como um conjunto de sensores geodésicos. A torre de comando da nave se tornou uma característica marcante, assim como aconteceu com os Venators. Localizado na ponte de comando fortemente copiada dos classes Venators, também apresentavam 2 poços alongados abaixo do nível do solo, cujas paredes estavam revestidas com monitores de painéis de controle. Mais 6 consoles de postos de serviços foram montados livremente em cada poço, alinhados à passarela. Na passarela ficavam os oficiais de alta patente, além de ao redor perto das janelas. Isso para continuar a mostrar a hierarquia de comando. Atrás da ponte principal, a sala de guerra separada apenas por uma porta de segurança,
dava acesso a equipamentos avançados de comunicação e a uma mesa holográfica, onde eram realizadas as reuniões estratégicas. O intervalo está vindo. Agora! Com o início das Guerras Clônicas, grandes estaleiros da galáxia como Corellia, Quat, Fondor, Ringovinda e entre outros, foram amplamente abastecidos para atender às necessidades de defesa interestelar. Isso acabou permanecendo com a ascensão do Império, cujos estaleiros acabaram sendo convertidos de docas civis para estaleiros militares para produzir os destroyers estelares. Com base nos cruzadores da República, as naves maiores da classe imperial se tornaram os mais fortes símbolos do poder do Império, recebendo nomes intimidadores como Legislador, Implacável e Devastador. No início da operação dos destroyers classe 1, eles foram amplamente enviados para sistemas estelares que estiveram fora do alcance das leis da República. Isso porque esses sistemas estavam mais propensos a rebeliões, fazendo com que os destroyers esmagassem quaisquer sinais de resistência. Essas naves demonstraram sua versatilidade tática protegendo o comércio galáctico, fortalecendo os governos apoiadores do Império. Sua fama fez com que vários grandes Moffs, agentes do BSI e comandantes imperiais sêniores as utilizassem como suas naves de comando pessoal. No auge do Império, existiram mais de 25 mil destroyers estelares imperiais, com 24 designações em 1024 setores regionais, formando grupos de setores independentes. Se tornando a base da frota imperial, essas naves caçaram forças-tarefas rebeldes, bloquearam mundos indisciplinados e serviram como base de lançamento para ataques planetários. O Devastador foi o último destroyer classe 1 produzido pelos estaleiros da Quat, que em seguida iniciou a produção dos destroyers classe 2. Apesar de tanto avanço e poderio, o classe 2 ainda competiu com o classe 1, que posteriormente foi atualizada para servir como nave de guerra mais avançada, cujas unidades ainda serviram à marinha da Primeira Ordem mais de 30 anos depois. Na mesma era, a Primeira Ordem recebeu a frota dos Sith Eternos, que utilizaram os destroyers estelares imperiais classe 1 de base para desenvolver o destroyer classe Saston, equipados com canhões poderosos suficientes para destruir planetas. Mas desde que entraram em operação poucos anos após a ascensão do Império, os classe 1 passaram por momentos memoráveis, como o ataque e a libertação de Lothal, a Batalha de Scarif, Batalha de Yavin, a Batalha de Endor e a incrível façanha da Quimera, por ter viajado entre as galáxias. E essas são as incríveis naves imperiais, uma das mais famosas da galáxia e com certeza uma das naves mais amadas da saga. Mas comenta aí, é uma de suas naves preferidas? E comenta também qual próxima nave você quer ver aqui no canal. Só lembrando que esse vídeo faz parte da nossa playlist sobre naves. Para assistir mais vídeos, basta acessar o link que está aí na descrição. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.